Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Meus irmãos, que alegria estar com vocês aqui hoje. Que prazer, que privilégio estar com os irmãos aqui e poder adorar o Senhor. Que bênção. Estou feliz por estar aqui, porque eu sei que este lugar não é outro senão a casa do Senhor. Quantos vieram para adorar o Senhor? Digam amém. Meus irmãos, eu quero, então, desde já, convidar você a uma leitura bíblica. 1 Samuel, capítulo de número 17. 1 Samuel, capítulo 17. Nós estamos numa campanha Autorizados para Vencer. E nós sabemos que em Cristo Jesus nós estamos autorizados a vencer. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 50 a seguir. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 50 a seguir. Eu quero compartilhar com você esta noite, dizendo para você e ao meu coração, que a vitória de Cristo para nós não é um triunfalismo. A vitória de Cristo não é um triunfalismo. 1 Samuel capítulo 17, verso 50, nos diz assim: Assim, Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na sua mão, por isto Davi correu e, lançando sobre o filisteu, pegou a espada, tirou da bainha e o matou, cortando a sua cabeça. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá levantaram e deram um grito e perseguiram os filisteus até Gate, até os portões de Ecrom, e os filisteus caíram feridos pelo caminho de Saarim até Gate e até Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição aos filisteus e saquearam todo o acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu e levou para Jerusalém. Amém. Vamos fazer uma oração, queridos. Meus irmãos, oremos. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos louvar o Senhor. Que o nosso coração e a nossa mente esteja aberta para a palavra do Senhor. Assim nós oramos esta noite. Amém. Meus irmãos, tem se tornado cada vez mais comum confundir a vitória que Cristo nos convida a participar com um triunfalismo. E é importante nós pensarmos a respeito desta confusão que é feita no nosso século, porque esta confusão, na verdade, ela enfraquece a nossa fé cristã. O triunfalismo não é a vitória que Cristo nos convida a sermos participantes dela. Na verdade, o triunfalismo é uma versão adaptada do nosso século a respeito dessa vitória. Ela pode até falar a respeito, mas a essência não é o Evangelho de Jesus Cristo. O triunfalismo, na verdade, enfraquece a fé do cristão. Pode se parecer um pouco com a vitória que Cristo nos convida a sermos participantes, mas a sua essência, a sua base, não diz a respeito disso. Então, pensando nisso, podemos então fazer duas perguntas básicas. A primeira é: quais são os perigos que o triunfalismo traz para a nossa vida cristã? E segundo, qual é, de fato, então, a vitória que Cristo nos convida a sermos participantes? Quero convidar você, então, a pensar nessas duas perguntas. Em primeiro lugar, falarmos sobre quais são os perigos que o triunfalismo nos traz. Quais são os perigos que o triunfalismo propõe para a jornada da fé cristã? E que impede o cristão de viver, de fato, a vitória que Cristo nos autoriza a viver. Dentre tantos os perigos
que o triunfalismo pode nos trazer, eu quero aqui destacar apenas 3. O primeiro é que o triunfalismo tem uma visão reducionista a respeito da experiência e da fé cristã. O triunfalismo, na verdade, tem essa visão reduzida, não verdadeira, a respeito da fé cristã. Em João capítulo 16, versículo 33, nós encontramos Jesus nos dizendo o seguinte: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Perceba que aflições é um fato, vai fazer parte da caminhada da vida cristã. E aflições estão no plural, várias aflições de diversas naturezas. E Jesus vai dizer: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então perceba que o nosso ânimo, a nossa força está baseada em quem? Em Cristo. Mas o triunfalismo, ele vai reduzir a experiência da vida cristã, retirando do caminho do cristão esse caminho de dor e de sofrimento. E vai dizer ao cristão que a sua vida, ela deve ser permeada de conquistas, que a sua caminhada deve ser brilhante e deve ser permeada o tempo todo de sucesso. Se você viver isto, você está vivendo então o propósito de Cristo. O triunfalismo vai dizer para o cristão, anulando esta parte da vida, de que ele vai atravessar dificuldades, que ele vai atravessar momentos difíceis. O triunfalismo vai reduzir a vida cristã apenas a sucesso e brilhantismo. E não é isto que Cristo ensina para os seus discípulos. Quando o triunfalismo, ele entra na esfera da nossa fé, e quando ele começa a fazer parte do nosso ambiente cristão, o triunfalismo, ele vai reduzindo a nossa fé cristã até tomar conta completamente do nosso ambiente de culto, como por exemplo, fazer com que o nosso ambiente de culto tenha um imperativo do euforismo. O que seria isso? Seria dizer para as pessoas: olha, nós estamos num ambiente aonde aqui, aqueles que são vitoriosos precisam estar contentes, alegres, eufóricos o tempo inteiro. E quando o triunfalismo ele toma conta do ambiente de fé, e ele coloca esse imperativo do euforismo, o que nós estamos tecnicamente dizendo? Que a igreja não é um lugar para aquele que sofre. Que a igreja não é um lugar para aquele que chora. Que a igreja não é um lugar para aquele que se entristece. Inclusive, o triunfalismo vai dizer: Deus é Deus de alegria. Então se potencializa a alegria e demoniza a tristeza. E com isso nós estamos dizendo: aqueles que entram aqui e estão tristes, aqui não é lugar deles. Aqui não é lugar para aquele que perdeu um ente querido e chora, e sofre, está enlutado. A igreja, diz o triunfalismo, não é lugar, por exemplo, para aquele que está atravessando um quadro depressivo. Afinal, Deus é Deus da alegria. E o triunfalismo ainda vai dizer para essas pessoas: olha, Deus vai transformar a sua tristeza em alegria. Mas não é isso que o Evangelho nos promete. Na verdade, o Evangelho abre espaço, sobretudo para as nossas tristezas. O Evangelho não demoniza as tristezas. Pelo contrário, Eclesiastes diz que é melhor a casa do luto do que a casa da festa, mostrando para nós que a tristeza tem uma função importante na nossa vida. A palavra do Senhor também nos diz que há uma tristeza segundo Deus. Quando o triunfalismo diz: Deus vai transformar sua tristeza em alegria, está fazendo uma promessa que o Evangelho não faz. Porque pode ser, meu irmão, que hoje Deus não transforme a sua tristeza em alegria. Pode ser que hoje Deus transforme a sua tristeza em reflexão. Pode ser que hoje Deus transforme a sua tristeza em arrependimento. O triunfalismo vai dizer para você que a tristeza não tem lugar aqui. E ele vai sempre colocar sobre as pessoas esse peso do euforismo. É claro que aquelas pessoas que são mais expansivas, aquelas pessoas que são mais extrovertidas, vão conseguir se adaptar com mais facilidades. Mas a igreja não é feita só de gente expansiva ou extrovertida. A igreja também é feita de pessoas que são introvertidas. E quando o triunfalismo toma conta de determinados ambientes,
Aqueles irmãos mais expansivos vão chegar nos irmãos introvertidos e vão dizer o seguinte: vai, irmão, se alegra, pula, meu irmão. Você não está sentindo a vitória de Deus sobre as nossas vidas? E o irmão vai dizer: sim, claro. Irmão, você não se sente vitorioso? Você não se sente alegre? Sim, eu estou alegre. Não, meu irmão, mas não parece que você está alegre. Alegre-se. Não, mas eu estou alegre. E parece que quando o triunfalismo vai tomando conta, alegre é aquele que está aplaudindo, pulando, jubilando. E nem sempre é assim. Tem aquele irmão que é introvertido, que está vivendo em vitórias, que está vivendo em bênção. Ele só é introvertido. E há aqueles que, quando o triunfalismo toma conta do ambiente, vão dizer o seguinte: eu não vou chamar esse irmão aqui para servir, ele é muito tímido, ele é muito quieto. Mas ser introvertido não significa que o irmão não é cheio do Espírito Santo. Ser introvertido não significa que o irmão não está vivendo em vitória. O triunfalismo, ele vai traçando essa divisa dentro dos ambientes de fé. Divisas que o Evangelho não trabalha sobre ele. O triunfalismo vai se impondo sobre as pessoas, dizendo o seguinte: você consegue, você pode. E aí a pessoa tenta com seus esforços, tenta de todas as maneiras. E quando essas pessoas tentam e não conseguem, o triunfalismo covardemente olha para essas pessoas e dizem: você não conseguiu porque você não tem o código, porque você não tem a chave, porque você não tem o caminho. E porque você não tem a chave, o código e o caminho, você precisa de mestres, porque os mestres têm. Ei-lo aqui, ei-lo ali. E começa uma corrida desesperada atrás de quem tem o código, de quem tem a senha, de quem tem a chave. As pessoas correm desesperadamente, porque é isto que o triunfalismo faz. Colocam as pessoas indo atrás de mestres, alguém que pode dar a ele a saída, a chave, a porta. O triunfalismo também tem um conceito distorcido a respeito de bênção. O que é a bênção? Bênção é uma confirmação de que Deus está com você. O que é a bênção? Preste atenção. O que é a bênção para o triunfalismo? A confirmação de que Deus está na sua vida. Esses dias eu vi um pastor ministrando dizendo o seguinte: a prova de que Deus não está com você é que você está sem dinheiro. O triunfalismo vai dizer para você: a bênção é isto. Se você tem sucesso, se você tem bênçãos materiais, você é abençoado. E ele implanta na nossa mente a seguinte ideia: e se isso te falta? E quando isso te faltar? Então você não é abençoado? E quando isso te faltar, você não está debaixo da bênção de Deus? Não pode te faltar as coisas desta vida? Não pode te faltar as coisas dessa terra? Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18, vai nos dizer que quando o profeta ele vai fazer uma declaração muito linda, ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira me decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja um gado. Verso 18, mesmo assim me alegro no Senhor e exulto o Deus da minha salvação. O triunfalismo vai dizer: você precisa ter resultados como sinônimo da bênção de Deus. E quando os resultados não vêm? Porque há dias que eles não vêm. E quando aquilo que eu anseio no meu coração não acontece? Então nós não estamos debaixo da bênção de Deus? O triunfalismo traz equívocos em relação à bênção do Senhor. O triunfalismo, ele faz uma última coisa que para mim é perniciosa demais. Ele instrumentaliza as escrituras, fragmenta e pega aquilo que lhe interessa. Já ouviu? Quando pelo triunfalismo se diz: posso todas as coisas? Eu já gritei isso demais em gincana, grito de guerra de gincana. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que o triunfalismo faz? Ele não nos permite perceber que quem escreveu isto, quando escreveu, estava preso. E quando ele disse: posso todas as coisas, que coisas? Os polos da vida. Eu posso viver a bonança, posso viver a escassez,
posso ter muito, posso não ter nada, e continuo com a minha suficiência e alegria em Deus, então eu posso todas as coisas naquele, em Cristo, que me fortalece. Mas isso não interessa para o triunfalismo. Ele tira a ideia de que o escritor que escreveu isso estava preso, porque isso não orna. Não orna um prisioneiro falando isso. Não orna um homem preso falar uma palavra tão poderosa como esta. O triunfalismo nos tira esta verdade. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 28. Bendito serás ao entrar. Bendito serás ao sair. Veja aqui, olha essa parte, chega a arrepia, né, irmão? O Senhor te colocará como cabeça e não como cauda. Quantas vezes, irmãos, me convidaram para ir na casa de pessoas ímpias, na empresa de homens ímpios, que não creem em Deus, que falam mal da igreja, que falam mal de pastores. Vamos lá fazer uma visita? Vamos lá. Chega lá, abre Deuteronômio 28. E fala assim, bendito você serás ao entrar. Bendito serás ao sair. Deus vai te colocar como cabeça e não por cauda. Aí o ímpio está dizendo assim, amém, amém. Mas o texto não diz só isso. O texto diz, se me obedeceres. Se me obedeceres. Há uma condição de Deus ali, uma obediência que só Cristo pode obedecê-la plenamente. Mas quando se abre, e quando o triunfalismo se apropria de textos como esses, nos faz entender que até mesmo o ímpio pode usufruir disso. Quem aqui nunca ouviu Salmo 91, campeão de bilheteria? Salmo 91 você vai ver ele aberto nas residências, nos comércios, alguns lugares públicos, em algumas escolas, não todas, mas em algumas escolas. O Salmo 91 aberto em um cantinho. E do lado do Salmo 91, com a Bíblia aberta, um pote de vidro com a cabeça de alho. Salmo 91, para afugentar o mal. Desculpe-me a ironia, meus irmãos. Salmo 91, para afugentar o mal. Mais um pote de vidro com sal grosso e cabeça de alho, porque vai que. Porque o Salmo 91, apropriado do triunfalismo, faz o ser humano entender o seguinte, olha, faz uma mistura aí. Mistura Salmo 91 com um pouco de sincretismo, sal grosso e alho, vai dar certinho. E faz o ser humano esquecer que o Salmo 91 foi citado inclusive por Satanás, quando ele tentou induzir Jesus Cristo a saltar de um pináculo do templo. O triunfalismo nos faz anular a graça de Deus e o poder de Cristo e nos faz esquecer onde está baseado a nossa vitória. Infla o ego do homem e diz, você é capaz, você pode. Aí o homem vai e se decepciona. Por que quantos decepcionados nós nos encontramos, nós conhecemos? Você vai, você pode, você é capaz. E aí ele vai e não consegue. Aí ele tenta e não consegue. Por que não consegue? Porque a nossa vitória está baseada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós estamos autorizados a vencer? Sim. Mas qual é a base da nossa vitória? Cristo Jesus é a base da nossa vitória. Disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. E sabe o que significa nada? Nada. Nada podeis fazer. É nele que nós somos vitoriosos. Segundo lugar, meus irmãos, em Cristo nós somos autorizados a vencer. O texto que nós lemos aqui é um texto muito conhecido por todos nós. Davi sai da sua casa enviado pelo seu pai, ungido por Deus, com o Espírito Santo na sua vida, e ele entra no campo de batalha, aonde está Israel e o seu rei amedrontado por o gigante Golias. Você conhece a história? O rei está dando isenção de impostos, até a filha ele está oferecendo. Gente, eu estou dando a minha filha, hein? Quem quiser casar com a minha filha, até a filha ele está entregando em casamento. Mas ninguém quer topar essa batalha. Até que Davi chega. E as perguntas que Davi faz no campo de batalha são provocativas. Quem é esse incircunciso para se levantar contra o exército do Deus vivo? Davi vai fazendo essas perguntas porque ele entrou no campo de batalha. Assim como Cristo Jesus entrou na nossa vida, Davi entrou naquele campo de batalha. Assim como Cristo Jesus entrou no seu coração, Davi entrou naquele campo de batalha.
E quando Davi entrou naquele campo de batalha, o que estava acontecendo? Israel estava sendo derrotado. Quando Jesus entrou na nossa vida, meu irmão, nós estávamos derrotados. Como disse Paulo, o Senhor nos amou, estando nós ainda em pecado. Nós estávamos derrotados, assim como o povo de Israel também estava. Davi chegou naquele lugar, assim como Cristo também chegou no nosso coração. Você pode dizer glória a Deus por isso? Davi chegou como um vitorioso. Davi chegou com a vitória de Deus para o povo de Israel. Quando Cristo entrou na nossa vida, o que Ele trouxe? Ele trouxe a vitória de Deus para a nossa vida. Nós estávamos derrotados, mas Cristo Jesus trouxe a sua vitória para dentro do nosso coração. Lá está Davi, para lutar essa batalha, assim como Cristo está na nossa vida. Sabe quando nós somos vencedores? Sabe quando nós somos autorizados a vencer? Quando nós entendemos que a nossa vitória está baseada em Cristo Jesus. Há pessoas aqui, meus irmãos, que as suas maiores lutas não estão do lado de fora, estão do lado de dentro. Há pessoas aqui que estão enfrentando batalhas que não são possíveis ser percebidas ou enxergadas. Conseguem se disfarçar muito bem. Mas há pessoas aqui que estão enfrentando graves problemas na família, no casamento, no ambiente de trabalho. E estão se perguntando: Senhor, como eu serei autorizado a vencer? Como eu posso sair hoje vitorioso daqui? Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Veja o que o texto vai nos propor. O texto vai nos dizer que Cristo Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, fazendo o quê? Fazendo o quê? Aonde? Próximo verso. E despojando-os, principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo. Fazendo o quê? Sobre eles aonde? Nós precisamos entender que a nossa vitória está em Cristo Jesus. O triunfalismo vai dizer para você: você quer vencer essas questões emocionais da sua vida? Crise no casamento? Perdoe. Aí você tenta perdoar. Aí você volta e diz: não consigo. Vença a mágoa, diz o triunfalismo. Você tenta vencer e você não consegue. Porque isso não vem de nós, meus irmãos. Isso não vem de mim, não vem de você. Enquanto você não conseguir olhar os seus pecados tão graves como aqueles pecados que foram cometidos contra você, você não vai conseguir perdoar. Enquanto você não olhar para a cruz e ver que os seus pecados e os meus pecados são graves, e Cristo Jesus rasgou o escrito de dívida e cravou na cruz, você não vai conseguir. Agora, quando você olhar para Jesus e entender que o seu pecado é tão grave como aquele que pecou contra você, então, somente assim, você também poderá rasgar escritos de dívidas que foram feitas contra você. Há pessoas que estão aqui esta noite que precisam rasgar escritos de dívidas emocionais. Aqui há pessoas que precisam perdoar, abandonar mágoas, abandonar ressentimentos. Ouça-me, meus irmãos. Há pessoas que precisam vencer de dentro para fora. E só Cristo, e olhando para Ele, rasgando o escrito de dívida. Pastor, mas eu não sinto em fazer isso. Não é sentir, meu irmão. É olhando para a cruz. Porque depois que Jesus rasgou o escrito de dívida, o próximo texto vai dizer que Ele triunfou na cruz. Você quer triunfar? Primeiro rasgue o escrito de dívida. E faça o que, pastor? Guarda no bolso? Não, crava na cruz. Porque quando você cravar na cruz, você está declarando que está pago. Que ninguém te deve mais nada. Que você não vai cobrar essa dívida emocional, nem de pai, nem de mãe, nem de amigo, nem de igreja, nem de irmão, nem de liderança, nem do teu chefe, nem de colaboradores. Está pago! Esse vai ser o maior grito de vitória que você vai dar aqui hoje. Está pago, está consumado. E você vai sair daqui verdadeiramente vitorioso, mas em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
E terceiro e último lugar, Cristo Jesus te dá uma mentalidade de alguém que está autorizado a vencer. Depois que você rasga o escrito de dívida, depois que você crava na cruz, o Senhor dará a você uma mentalidade autorizada para vencer. Volte comigo para o texto. Davi está enfrentando Golias, e você sabe muito bem como é a história. Davi derruba Golias. Ele corta a cabeça do Golias. E sabe o que acontece? Olhe comigo no texto. Verso de número 51, a parte B do texto. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, o que eles fizeram? Fugiram. Então, verso 52, os homens de Israel e Judá quando eles viram que o grande herói deles estava morto, eles fugiram. E quando o povo de Israel viu que Davi venceu o grande inimigo deles, então eles se levantaram. Eu pergunto, o que aconteceu do verso 50 para trás e do 50 para frente? Cadê o exército amedrontado? Cadê os homens que não aceitavam nem isenção de impostos, nem a filha do rei para lutar? O que aconteceu? O que mudou? O que mudou na mente? O que mudou no coração deles? O triunfalismo vai dizer para você assim: seja como Davi. Aí você fica assim, opa, sei como Davi. Isso mesmo, seja como Davi. Vença suas batalhas, vença seus gigantes. Aí você, é verdade, eu tenho que vencer os meus gigantes. Aí você sai da igreja e vai enfrentar os seus gigantes. Quinta-feira que vem você volta e fala, não deu muito certo não. Gigante é grande, né? É, por isso que é gigante. É complexo, né? É complexo. É difícil, né? Difícil. Aí o triunfalismo vai dizer, mas peraí, levanta, seja resiliente, é verdade, resiliência. Levanta, 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 levanta. Vai vencer o seu gigante. Aí você vai. Outra quinta você volta. É difícil, né? Não deu, não. Sabe por que não dá, irmão? Porque não dá para você ser Davi, sem que antes você entenda quem Davi tipifica. Sem você entender que batalha é essa que Davi está lutando. Quem Davi tipifica? Davi não tipifica eu e você. Davi não tipifica nenhum de nós. Davi tipifica Cristo. Ele aponta para Cristo, que lutou contra gigantes que eu não poderia vencer, que você não poderia vencer, que venceu aquilo que nenhum de nós aqui poderíamos vencer. Se nós não conseguimos olhar para Davi e ver Cristo vencendo aquilo que nós não conseguimos vencer, jamais conseguiremos introjetar em nós, colocar para dentro de nós, essa ideia de eu vou ser o Davi. Não, primeiro veja quem Davi tipifica. Veja quem Davi tipifica. Porque quando nós não compreendemos quem Davi tipifica, tudo fica confuso. Quem é inimigo? Que guerra eu estou lutando? Quem é inimigo? No conceito de muitas pessoas, inimigo é qualquer um que se impõe entre o que eu quero e o que eu desejo alcançar. Qualquer um. Quem estiver diante daquilo que eu quero é meu inimigo. Olha como tudo fica confuso. Você já viu aquelas pessoas que quando elas ouvem um louvor dizendo assim, Deus vai vencer seu inimigo, ela já pensa num irmão que ela tem conflito dentro da igreja. É verdade, Deus é comigo. Eu sabia que Deus era comigo. Quando ele ouve uma pregação assim, irmão, Deus vai te dar vitória sobre os seus inimigos. Eu sabia. Aquele chefe que fica pegando no meu pé. Eu sabia. Aquele irmão que me prejudicou. Eu sabia. A mente dele já vai em pessoas que se impuseram entre aquilo que ele deseja. Não, inimigo não são essas pessoas. Inimigo não são pessoas que estão entre eu e o que eu quero. Porque às vezes o que eu quero não é nem a vontade de Deus. Porque se eu penso que qualquer um que está entre eu e o que eu quero é meu inimigo, eu preciso tomar cuidado. Porque às vezes o próprio Deus está nesse lugar.
Porque às vezes eu quero coisas que não agradam o coração de Deus. Às vezes eu desejo coisas que Deus está dizendo assim, não. Paulo queria ir para a Bitínia e o Espírito de Deus o impediu. Será que inimigos são todos aqueles que estão fazendo esse bloqueio diante de nós? Por que existem muitos cristãos que estão se confundindo no campo de batalha, achando que inimigo é aquele líder que o exorta, que o ensina? Basta ele ser ensinado, basta ele ser exortado, basta seu coração ser contrariado, ele se fecha e diz assim, mano, está me impedindo. Não, nossos inimigos não são pessoas. A nossa guerra não são contra os nossos irmãos. A nossa batalha não são com aqueles que congregam conosco. A sua luta, pastor, mas isso é óbvio, mas o óbvio precisa ser repetido. Porque quando nós confundimos quem são os nossos inimigos e que guerra nós lutamos, nós confundimos inimigo com irmãos e queremos que Deus nos apoie em guerras que não são legítimas. Deus é contigo, meu irmão. Calma lá, meu irmão. Calma lá. Porque tem irmão que está lutando guerras que não são legítimas e não são aprovadas por Deus. Agora, quando nós entendemos que Davi aponta para Cristo, então a vitória que Davi conquistou começa a ser compreendida de uma forma mais clara. Cristo venceu o que nós não poderíamos vencer. O povo de Israel viu que Davi havia vencido o grande gigante. O que mudou? Aqui mudou. O que muda na nossa mente? Aqui. Esse texto, essa parte muda a nossa mente. Quando nós olhamos para Cristo e encontramos Cristo vencendo as batalhas e as guerras que nós não conseguimos vencer, então a nossa mente muda. O nosso coração muda. Porque não sou eu lutando, é Cristo em mim. Não é a minha força, é Cristo em nós. Não é pelo meu poder, é pelo poder e a força de Cristo. O que muda na nossa mentalidade? O que muda no nosso coração? O que mudou no coração do povo de Israel? Veja, onde está aqui o exército acovardado? Onde está aqui aquele exército que estava recuado? Quando você e eu olhamos para a vitória de Cristo, a nossa posição muda. A nossa mente muda. Ao invés de medo, nós somos encorajados. Ao invés de recuarmos, nós avançamos. Não por nós, mas pelo poder de Cristo que está em nós. Veja como a nossa posição muda. Veja como a nossa visão muda. Veja como o povo de Israel se sentiu autorizado a vencer. Volto aqui a repetir o texto. Os filisteus fugiram e o exército se levantou. Em nome de Jesus, meu querido irmão. O Espírito de Deus coloca no teu coração aqui hoje. Olhe para a vitória de Cristo e saia daqui hoje autorizado para vencer. Em nome de Jesus. Essa batalha é maior do que você. Pode ser maior do que a tua capacidade. Pode ser maior que os teus recursos, mas não é maior do que aquele que te autoriza esta noite. Não é maior do que aquele que está com você esta noite. Quem é o nome dele? O nome dele é Jesus. É pela força dele, é pelo poder dele, é pela graça dele. A mesma graça que te trouxe aqui hoje, é a mesma graça que enche o teu coração e te autoriza a dizer a você esta noite: eu sairei daqui mais do que vencedor, mas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quantos acreditam nessa verdade? Digam amém. Eu concluo dizendo para você o seguinte, meus irmãos. O triunfalismo, diferente da vitória de Cristo, enche o homem de orgulho e de soberba. Mas a vitória de Cristo na cruz, ela pode nos humilhar até o chão, porque ela vai mostrar para nós que nós somos incapazes e que nós não podemos. Mas a mesma cruz que nos humilha até o chão, nos eleva até o céu, mostrando que esse Deus, Ele é conosco. A vitória que Cristo autorizou, cada um de nós aqui a sairmos com ela nas mãos, é por meio dEle, para Ele e para a glória dEle. Você pode aplaudir o nome dEle essa noite? Amém. Amém e amém.